Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Tome seu assento, por gentileza, por um minutinho. Sinta-se à vontade, você está na casa do Pai. Os que gostam de Bíblia, diga glória para Jesus. Então localize comigo o texto do livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, o capítulo é o de número 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Enquanto você localiza o texto, sentado mesmo como está, eu quero externar minha gratidão a Deus. Muito obrigado, pastor. Quero externar minha gratidão a Deus por intermédio da pessoa de Cristo Jesus, que nos deu o privilégio de estarmos aqui nessa casa, conhecendo mais essa parte desta linda igreja, que pela fé junto conosco vai povoar o céu. Que Deus vos abençoe, que Deus prossiga prosperando esta casa. Muito obrigado pelo convite que nos foi feito através da vida do pastor Paulo. Pastor Paulo, Deus te abençoe. Obrigado pela recepção, pelo carinho. Obrigado aos amigos que aqui estão. Gente, eu esqueci meu óculos. Da primeira fileira para lá eu não enxergo nada. Mas eu sei que aqui está a galera do Tempo Novo, né? O pessoal do Tempo Novo. Dá um glória aí, gente. Aleluia. Vocês são top demais. Cadê minha amiga da de Goiás? Estava aqui agora, gente. Já sumiu, né? Oi, Jesus amado. Tem gente, tem conhecido demais aqui hoje, gente. Meu Deus do céu, vocês são top. Pastor Zé Pequeno, meu paizão, Deus abençoe. Pastor Pierre, que a gente quase nunca se encontra lá em São Paulo. E deu certo de hoje a gente se encontrar em Goiânia, longe de casa, e Deus proveu essa oportunidade. Você é demais, meu amigo. Deus te abençoe. Tamo junto. Tá aqui o Paulinho, estava aí também. Cadê o Paulinho? Tá por aí. Deus abençoe. Tá escondido aí, gente. Vocês são top. Marcelo, tá aqui meus amigos Aías, o Cândido, a irmã Lídia. Deus abençoe. Fica à vontade, viu? O livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 15, diz que enquanto os tangedores tangiam, a presença de Deus descia e Deus falava com os profetas. O que a igreja precisa entender é que música não é sentimentalismo, música é adoração. E enquanto os músicos adoram daí, eu adoro daqui, você adora daí, e Jesus vai descer aqui nessa casa e vai falar com o teu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Meus irmãos, para quem ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Gabriel, sou da cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo. Sirvo a Deus na Adebrais Sumaré. Trago para os irmãos o abraço dos meus pastores, pastor Rodrigo Montenegro e Vanessa Montenegros, que recebem, digam amém. Nós somos nação Madureira, graças a Deus por isso. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Agora sim, você que encontrou e tem em mãos, se coloque de pé só por um minutinho para nós fazermos uma breve leitura. Apocalipse, o capítulo é o de número 5, o versículo é o de número 1 em diante. Diz assim o texto: E eu vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem de olhar para ele. Verso 4: Então eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir, de ler e nem de olhar para o livro. Versículo 5: Foi então que um dos anciões me disse: Não chores. Foi então que um dos anciões me disse: Não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Você que pode, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, mas permaneça de pé. E por favor, pegue na mão de um vaso pentecostal, crente, cheio de Deus, que está aí do seu lado. Pegue na mão desse crente bonito, cheiroso, em nome de Jesus. Se não tiver crente bonito, olha aqui para o altar. Tem o Aías. Mas chacoalha a mão dele até ele dar um glória para Jesus. Se ele não deu glória, aperta que ele dá um aleluia.
Se ele, não, oh, gente, a gente está na vigília. Vigília é lugar para doido. Vigília é lugar de Deus descer, aquecer o coração, descer com renovo. Você veio aqui para dar lugar para Jesus, sim ou não? Então aperta a mão dele até ele dar um aleluia agora. Se ele não der um aleluia, aperta mais forte que ele dá um aleluia. Agora, com todo carinho e respeito, aponte o dedo de profeta para ele. Aponte o dedo de profeta. Você vai olhar no fundo dos olhos dele e vai profetizar: o livro da tua história está na palma das mãos de Deus. Se ele perdeu de dar glória, fala mais uma: o livro da tua história está na palma das mãos de Deus. Você crê nisso? Aplaude a Jesus e tome seu assento. Diga glória para ele. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, o seu capítulo de número 5, a qual é base para a nossa interpretação na madrugada, na virada de noite para a madrugada de hoje, é um texto muito bem pregado pelos nossos pregadores e conhecido pela igreja. O texto em que lemos fala acerca de uma das visões escatológicas, a qual Deus entrega para João, quando mesmo fora levado para a ilha de Patmos. O livro do Apocalipse é um livro difícil de ministrar, principalmente em uma vigília como essa, onde muitos vieram aqui para buscar o renovo da parte de Deus, porque falar sobre as linhas do Apocalipse é falar acerca das coisas finais, as coisas que há de vir. O primeiro ponto é de difícil interpretação. Segundo, difícil aplicação para a igreja. Por quê? Porque falar sobre as coisas finais alegra o coração dos salvos, mas ao mesmo tempo assusta ao coração daqueles que não têm a certeza da sua salvação. Falar sobre as linhas do Apocalipse é uma tarefa complicada, mas eu tenho uma mensagem do céu para o teu coração. O livro do Apocalipse pertence à quarta divisão de livros. Dentre os 27 livros que compõem o Novo Testamento, os mesmos foram divididos em 4 fases. A primeira divisão de livro é a divisão dos livros biográficos. Os livros biográficos são os 4 evangelhos, a saber, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre os 4 evangelhos, 3 deles foram conhecidos como evangelhos sinóticos: o livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas. Sinóticos porque tratam acerca de mensagens parecidas, porém narradas com profundidades diferentes. O único dos 4 evangelhos que não se encaixa à classe de livros sinóticos é o evangelho de João. O porquê? João escolheu ir além. João buscou como ninguém buscou, viveu como ninguém viveu, orou como ninguém orou. É exatamente por isso que João não tem apenas o seu livro biográfico, mas o mesmo escreve a primeira, a segunda e terceira epístola e o livro do Apocalipse. A segunda divisão de livros, dos 27 livros, é a divisão do livro histórico. Felipe, qual é o livro histórico? O livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos, porque é dentro do livro de Atos dos Apóstolos que inicia a doutrina da eclesiologia. A eclesiologia é o estudo acerca do crescimento, formação e nascimento da igreja. É por isso que é no livro de Atos dos Apóstolos que Deus levanta os primeiros pastores, as primeiras igrejas, a sã doutrina bíblica da igreja, que nós da Assembleia de Deus lutamos piamente para preservar esta doutrina. A terceira divisão de livros é a divisão dos livros conhecidos por nós como as cartas paulinas, ou as epístolas de Paulo. Pastor Pierre, é dentro dessas epístolas, cerca de 15, iniciando no livro de Romanos e finalizando no livro de Judas, que Paulo sistematiza ou organiza a nossa teologia dentro daquilo que hoje nós conhecemos como teologia sistemática de Paulo, quando mesmo separa por temáticas, facilitando assim o aprendizado e a aplicação. A primeira temática da teologia sistemática de Paulo, como pilar teológico, é a antropologia. A antropologia é a formação do homem.
Segundo o livro do Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, fez Deus o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança Deus o formou, soprou sobre ele o teu espírito e assim trouxe a ele a vida. Por isso, somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Com esta primeira doutrina de Paulo, abrem-se outras duas portas. A primeira porta é conhecida por hamartiologia ou amartiologia, o estudo acerca do pecado. A segunda porta, soteriologia, o ensino ou a doutrina acerca da salvação. Porque ao homem, antropo, foi dado o direito de escolha, caminhar pelo caminho de Hamat, o caminho do pecado, ou o caminho de Soteres, o caminho da salvação. Para a igreja, para aqueles que assim acreditam, ainda que em partes no livre-arbítrio, foi te dado o direito de escolha, caminhar por Hamat, o caminho do pecado, ou Soteres, o caminho da salvação. O caminho da porta larga, que conduz à perdição, ou o caminho da porta estreita, que conduz à salvação. Caminhar pelo que o mundo oferece para você, ou pelo que Deus já havia preparado antes mesmo de você nascer. E como crente nesta doutrina, eu preciso dizer isso para alguém. Se foi de livre e espontânea vontade que você veio até aqui, eu não posso acreditar que você veio só para ver o pregador pregar. Já que foi de livre e espontânea vontade que você saiu da tua casa numa noite de segunda-feira para passar na madrugada, o início da madrugada com Jesus, eu não posso acreditar que você veio aqui para perder tempo. Se já que ninguém te obrigou a vir aqui, tu veio de livre e espontânea vontade, a única coisa que eu consigo acreditar é que nessa noite eu vim pregar para uma geração de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Escuta, eu vim pregar para alguém que deixou a mulher em casa, deixou o homem em casa, deixou os filhos em casa, deixou a novela em casa, o filme em casa, a cama, o conforto. Talvez chegou cansado do trabalho, mas tirou a espada da bainha e disse: hoje é noite de guerra, eu não vou ficar parado. E já que você veio até aqui para me ouvir, levante a mão que eu já vou liberar uma mensagem profética para o teu coração. Para os verdadeiros adoradores, lá vai. Hoje você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Deus vai falar com a tua alma. Você crê nisso? A quarta e última divisão dos 27 livros é a divisão do livro profético. O livro profético é o livro do Apocalipse. Profético porque trata acerca de uma revelação de Deus para com a terra. Quando Deus revela para João que ele não havia revelado para ninguém. Por muito tempo o questionamento da minha alma, pastor Paulo, foi: por que Deus escolhe revelar para João o que ele não havia revelado para ninguém? No Velho Testamento, por exemplo, nós encontramos Moisés, quando mesmo vê Deus de costa, porque segundo o texto, se ele visse de frente, ele seria fulminado pela glória. Mas João não escreve que ele vê um Deus que se apresenta de costa. João vê um Deus que se apresenta em sua totalidade. João vê Jesus se apresentando em corpo glorificado. O que João escreve nas linhas do Apocalipse, ninguém escreveu com tanta clareza ou profundidade. Deus poderia ter revelado para Abraão, para Moisés. Deus poderia ter revelado para outros apóstolos. Mas por que Deus escolhe João? A resposta é muito simples. Porque tem coisa que Deus só revela para quem tem intimidade. Felipe, mas prova para mim que a intimidade de João é diferente da dos demais. Está na Bíblia. Quem não se lembra, por exemplo, da última ceia? É na última ceia, pastor Zé Pequeno, que Jesus está sentado com os apóstolos. E é nessa ceia, na mesa da traição, ou na mesa da revelação, porque se tem uma coisa que mesa faz é revelar caráter. É nessa mesa que Jesus revela que tem um no meio que há de trair.
Agora você já imaginou, olhe para cá por favor, você já imaginou, no meio de amigos, alguém se levantar para revelar que tem um na mesa que é traidor? Acontece o que todos nós esperávamos acontecer. O texto diz que começa um alvoroço, todos um perguntando para os outros: quem é o traidor? Quem é que teria coragem de trair o nosso Jesus? Será que sou eu? Será que é você? Agora olhe para cá para você pegar e dar glória. Enquanto está todo mundo perguntando, Jesus se mantém em silêncio. Aí chega João, o discípulo a quem Jesus amava. O engraçado, meu amigo Johan, é que a pergunta de João não muda. A pergunta é a mesma. O que muda é quem está perguntando. Porque chegou um que tem intimidade suficiente para ser revelado para ele o que não fora revelado para ninguém. Oh glória, meu Jesus. Olhe para cá. E Felipe, o que é que demonstra a intimidade de João? A maneira que ele formula a pergunta, gente. O texto diz que ele deita sobre o colo de Jesus, e escutando as batidas do coração do nosso mestre, ele devolve a pergunta: mestre, quem há de te trair? E agora Jesus revela para João o que ele não tinha revelado para ninguém. Ele pega um pedaço de pão, molha o pedaço de pão e diz: João, a quem eu der o pedaço de pão molhado, esse é o traidor. Olhe para cá. Você percebeu que Jesus revela para João o que ele não tinha revelado para ninguém? Sim ou não? Sabe o que é isso? É que foi Jesus que nos ensinou o princípio de que tem coisa que a gente não revela para qualquer um. Gostei do glória da pastora, eu vou melhorar isso aqui. Foi Jesus quem nos ensinou o princípio de que tem coisa que a gente não pode contar para todo mundo. Tem coisa que a gente só conta para quem tem intimidade. Eu não sei quem veio para dar glória, mas se veio, lá vai. Deus me trouxe aqui para dizer para o teu coração: será que tu ainda não percebeu que tem projeto na tua vida que travou no meio do caminho porque tu está contando para quem não era para contar? Será que você não percebeu que tem coisa que já era para estar voando e está travado porque tu está contando para todo mundo? Aí Deus me trouxe aqui para dizer para tua alma: cuidado, nem todo mundo que está do teu lado é teu amigo de verdade, porque tem gente que bateu nas suas costas, disse até que estava junto, mas é só a cruz chegar que ele te abandona, vira as costas, vai embora. Mas eu tenho uma notícia para dar para essa igreja. Qual é a notícia, Felipe? Não se preocupa, porque está chegando o tempo que as máscaras de muitos vão cair. O Pierre ficou de pé, eu gostei, vou melhorar. Está chegando o tempo que Deus vai tirar a falsidade de perto de você. Deus não vai te deixar enganado. Se você crê, levante a mão e diga glória. Aleluia. Escuta isso. Se prepare para perder pessoas. Se prepare para perder amigos. Se prepare para perder relacionamentos. Se prepare para perder portas. Felipe, por que se prepara para perder? Porque para Deus vale muito mais ver você perdendo alguma coisa do que Ele te perder. Ele não vai te perder de vista. Ele tira quem tiver que tirar, Ele coloca quem tiver que colocar, mas do teu lado só vai ficar quem cabe no teu propósito. Tem alguém para crer nisso aqui? Tem. A intimidade de João é tanta que Deus revela para ele o que não tinha revelado para ninguém. Você quer ver o nível da intimidade de João? Olhe para cá. No ápice do sofrimento de Jesus, na cruz do Calvário, não tem Lucas, não tem Mateus, não tem Marcos, não tem Paulo, não tem Simão, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem Tomé, não tem Judas. Quem é que fica aos pés da cruz até o final? É João. Porque para quem tem intimidade, Deus dá estrutura para suportar a cruz. Eu vou repetir isso daqui. Você percebeu que teve muita gente que começou antes de você e parou no meio do caminho? Percebeu?
Você percebeu que essa cadeira vazia do teu lado poderia estar preenchida por algum amigo seu que não teve força para suportar a cruz? Sabe o que é isso? É gente que não busca intimidade. Só que para quem tem intimidade, Deus dá estrutura para suportar até o final. E desculpa, eu não queria entrar nesse ponto, mas eu sou muito sensível à voz de Deus e eu preciso pregar do jeito que Deus está mandando. Sabe qual que é o problema da nossa geração? É que a gente até quer intimidade, mas esqueceu como é que alcança a intimidade. A intimidade se alcança como, Felipe? Através do contato. Quanto mais eu tenho contato com você, mais intimidade a gente gera. Quanto mais eu converso com você, mais intimidade a gente cria. Sabe qual que é o problema, pastor Paulo? É que nós vivemos em um tempo em que muitos querem a intimidade, mas se esqueceram do contato há muito tempo. A pergunta que fica é: faz quanto tempo que tu não ora como um dia você orava? Faz quanto tempo que você não busca como um dia você buscava? Aproveita que Deus está te dando a oportunidade de dar glória nessa vigília e quebra tudo, meu irmão. Esquece os problemas que ficou na tua casa. Eu vim aqui foi para dar lugar. Eu não saí de São Paulo para brincar de ser profeta, não. Eu vim aqui para dar lugar. Se tem alguém comigo nisso aqui, levante a mão que eu vou ser profeta para o teu coração. É do glória dessa igreja que laço está sendo quebrado aqui agora. Eu vou melhorar isso aqui. É do glória dessa igreja que intimidade está sendo gerada para alguém aqui agora. Você não vai abandonar a cruz. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olhe para cá. A intimidade de João é tanta que todo mundo abandona. Todo mundo vai embora. Aí João entende que chegou o momento de romper. Chegou o momento de trocar os ciclos. Chegou o momento de abandonar aqueles que eram do passado. Era meu amigo, mas não suportou a cruz. Era meu parceiro, mas virou as costas para o altar. Aí João entende que chega o momento de quebrar os ciclos. Chega o momento de gerar intimidade com Jesus. Agora olhe para cá. É nesse momento onde todo mundo vai embora. É nesse momento do ápice do sofrimento de Jesus, que é João, o íntimo, que suporta até o final. Olhe para cá. No ápice do sofrimento de Jesus, quem é que fica aos pés da cruz? Quem é que fica aos pés da cruz? João. Agora chega a vez de João passar o ápice do sofrimento dele, pastor Paulo. E já que no ápice do sofrimento de Cristo foi João quem ficou aos pés da cruz, no ápice do sofrimento de João, quem é que vai aparecer para falar com ele? Eu vou profetizar isso aqui com Bíblia. Se você não der glória com Bíblia, não é revelação que vai fazer você dar glória. Mas olhe para cá, por favor, e pegue isso daqui. No ápice do sofrimento de Cristo é João quem fica aos pés da cruz. E no ápice do sofrimento de João, Felipe, quem é que aparece para falar com ele? Quem é que aparece? Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 12. Eu virei para ver quem estava falando comigo, e virando-me eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma túnica branca comprida até os pés, cingido com um cinturão de ouro sobre o teu peito. Os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, a sua face resplandecia como o sol, nas suas mãos continha 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. E quando eu virei para ver quem falava comigo, eu caí como se houvesse sido morto. Mas quando eu caí, a mão do Senhor veio sobre mim, me levantou e me disse: João, não temas, o que fala contigo é o alfa, ômega, princípio e fim. O que vive, estive morto, mas
duas mãos para o céu, que eu vou ser profeta para você. Isso. Se for levantar as mãos, levanta logo as duas, que uma só é muito pouca. Eu vou ser profeta para você. Eu vim aqui para dizer para a alma de alguém: já que a crise veio e você ficou nos pés da cruz, a pandemia veio e você ficou nos pés da cruz, a guerra passou e você não abandonou a cruz, agora que você está quase desistindo, Jesus não vai mandar recado. Quem desce hoje não é anjo, não é arcanjo, não é querubim, não é profeta, não é discípulo, não é apóstolo, não é pastor. Quem é que desce para me abraçar, Felipe, nessa noite? Quem te abraça é o grandão da Galileia, o primeiro, o último, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É Ele quem vai descer aqui. É Ele quem vai descer aqui para te abraçar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus nesse altar. Eu sinto uma graça de Deus. Eu estou pregando para alguém que tinha tudo para abandonar a cruz, mas você escolheu ficar firme. Eu estou pregando para alguém que tinha tudo para virar as costas para a cruz, mas você escolheu ficar de pé. Já que você escolheu ficar firme perto do altar, a notícia do céu para essa casa hoje é: eu marquei essa noite para descer, te abraçar e te dizer no seu sofrimento: eu não vou mandar recado, sou eu que te acompanho até o final. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para cá, Felipe. O que mais que João vê? No capítulo de número 4, ele viu uma porta aberta diante dele sobre o céu, versículo de número 1. Quando essa porta se abre, ele vê 24 anciões, tipologia bíblica. 12 deles são os 12 apóstolos. Os outros 12 são a casa de Israel. Êxodo capítulo 1, verso 2. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer e José. E quando ele vê esses anciões, Felipe, os anciões não estavam normal, eles tinham coroas. Coroa fala de honra. O texto diz que eles tiravam as coroas, jogavam as coroas no chão e clamavam uns para os outros: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Felipe, o que mais que ele vê? Apocalipse capítulo de número 5, texto base para a nossa interpretação. E eu vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um forte anjo proclamando em alta voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Verso 3. E nenhum homem no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro ou desatar os seus selos. Verso 4. Então eu chorei muito, porque não for achado ninguém digno de abrir, de ler ou de olhar para o livro. Versículo de número 5. Enquanto eu chorava, um dos anciões me disse: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. Eu vou com calma agora, porque você precisa pegar isso aqui. Verso de número 1. E eu vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Se o livro está selado com 7 selos, trata-se de um testamento. E o testamento só pode ser cumprido após a morte do testador. Sim ou não? Sim ou não? Então, se a gente sabe que é um testamento, a gente precisa descobrir quem é o testador, quem é o dono do livro. Só que esse testamento não é um testamento qualquer. A maior verdade é que só de João olhar para o livro, no verso 4, ele chora, porque ele entende a importância desse testamento. Felipe, que testamento é esse? Esse testamento é o que o salmista escreve no número 139 do Salmo, dizendo: ainda antes que os meus ossos se formassem no ventre da minha mãe, tu já me conhecia, e escreveu o meu nome dentro do seu livro. Esse livro que João está vendo no Apocalipse 5 é o livro da minha, da sua e da nossa história. Agora olhe para cá. Se esse é o livro da nossa história, por que João chora olhando para o livro? É simples. Porque se não tem ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra que é capaz de abrir, de olhar ou de ler, quer dizer que o livro da nossa história estava perdido, jogado, sem dono. Só que enquanto
João está chorando porque não sabe quem é o dono, o ancião apresenta o dono para João. E o que faz isso acontecer é as lágrimas de João. Porque tem coisa que é só a lágrima de crente que consegue fazer. Sabia disso? Por que isso, Felipe? Porque lágrima de crente é oração sem expressão de palavra. Aonde que está isso? 1 Samuel capítulo 1, verso 13. Ana entra dentro do templo de Eli, e o texto diz que ela não tinha expressões de palavras. E enquanto ela só chorava, Deus usa Eli para falar com Ana e responder as orações. Escuta, como é que Deus responde a oração de alguém que só está chorando? É porque para a terra são lágrimas, mas para Deus é oração sem expressão de palavra. Jesus entende cada lágrima que desce do teu rosto. Olhe para cá. E quando João chora, o que acontece? Deus apresenta para ele quem é o dono do livro. E quem é o dono do livro? Versículo de número 5, Apocalipse capítulo 5, verso 5. Foi então que um dos anciões me disse: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O leão é o dono do livro da nossa história. O problema é que João não conhece Cristo como leão. João conhece Cristo como cordeiro. Aí o texto continua, verso 6. E eu olhei, e no meio dos castiçais, no meio dos 4 animais viventes, eu vi um semelhante a um cordeiro. Só que você lembra que eu disse aqui que para um testamento se cumprir precisa da morte do testador? Sim ou não? Então o cordeiro não pode estar normal. Como é que o cordeiro estava? Parte B do verso. Um cordeiro como se houvesse sido morto, porque o cordeiro já morreu pelo livro da tua história. O cordeiro já morreu pela tua vida. O cordeiro já morreu pela tua alma. Pierre, a pergunta que fica é: quem é o cordeiro? Ou quem é o leão? Leão e cordeiro? Tipologia bíblica fala sobre Cristo. Felipe, quem é o cordeiro? Vamos de Bíblia. Quem é o cordeiro? Gênesis capítulo de número 22. Deus faz uma promessa para Abraão, que Abraão seria pai de multidões. No capítulo 22, Deus entrega um filho para Abraão. Quando Deus entrega o filho, Deus prova Abraão e pede o menino de volta. No capítulo 22 do livro do Gênesis, quando Deus pede o menino de volta, o pai e o filho estão subindo para o monte do sacrifício. O texto diz que o menino vai olhar para as mãos e vai perceber que tem cutelo, tem lenha, tem fogo. Mas a pergunta do filho para o pai é: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí apontando para Cristo, Abraão responde: não se preocupa, o cordeiro Deus proverá. Oh glória! Felipe, quem é o cordeiro? Livro do Êxodo capítulo de número 12. Na 10ª e última praga para o Egito, Deus vai olhar para a terra e vai dar uma ordem para Moisés: Moisés, mata um cordeiro, suja os umbrais da porta com sangue de cordeiro, porque o anjo da morte vai passar e vai tocar nos primogênitos. Mas aonde tiver sangue de cordeiro, o anjo da morte não toca. Oh glória! É como se os céus dissesse para a terra: quem carrega sangue do lado de fora, carrega cordeiro do lado de dentro. Eu vou melhorar. Quem tem sangue do lado de fora, a morte não mata, a crise não mata, a porta fechada não mata. Eu vou melhorar isso aqui. Felipe, quem é o cordeiro? Livro de Levítico capítulo de número 6, versículo de número 12. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você sabia que no contexto de Levítico 6, o fogo que arde não se apaga, só é capaz de se acender se o sacrifício for um sacrifício de cordeiro? Porque naquele tempo o sacrifício de cordeiro era símbolo de remissão de todos os nossos pecados. Por isso que eu aprendo com a Bíblia que não tem fogo se não tiver cordeiro. Oh glória! Vou melhorar isso aqui. Cordeiro não é Jesus? Cordeiro não fala de Cristo? É por isso que fogo não desce na igreja se Cristo não for o centro da festa. Mas eu dou glória para Jesus, porque o dono dessa igreja é Jesus de Nazaré. Ele já está presente aqui neste lugar, e o fogo do Espírito vai passear aqui. Olhe para cá. Felipe, quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Em
Isaías capítulo de número 53, Isaías profetiza sobre o cordeiro da cruz, dizendo: o castigo que estava sobre ele foi o mesmo que nos trouxe a paz, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Porque como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Felipe, quem é o cordeiro? O cordeiro é o Cristo que toma 39 chicotadas de azorrague. O cordeiro é o Cristo que carrega uma cruz de 5 metros de altura, 2,5 de largura. O cordeiro é o Cristo que é crucificado no alto do Gólgota e transpassado na costela, aonde da mesma sai sangue e sai água. Felipe, quem é o cordeiro? É o Cristo crucificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas isso aqui é para os pentecostais dar um pulo da cadeira para dar glória. Você quer ver? Se o cordeiro é o Cristo crucificado, quem é o leão? Quem é o leão? No livro de Provérbios, foi Salomão quem escreveu que leão é símbolo de justiça. Por isso, na sexta-feira ele até morreu como cordeiro, mas no domingo pela manhã, João capítulo de número 20, Maria e Salomé tá indo em direção ao sepulcro. Quando elas chegam na porta do túmulo, a pedra já havia sido removida. Maria, chorando, vai gritar para os céus: cadê o meu Jesus? O anjo desce, abraça Maria e diz: Maria, porque procura dentre os mortos aquele que está vivo? Segura para dar glória com conteúdo, vai. Quem é o cordeiro? É o Cristo crucificado. Então quem é o leão? O leão é o Cristo ressuscitado. Fica de pé dando glória que Jesus vai descer nessa casa aqui agora. Fica de pé dando glória que Jesus vai descer aqui nessa casa agora. Eu não sei se tem vaso crente para pregar, mas eu vou profetizar. Hoje Jesus não vai descer como cordeiro. Hoje ele vai descer como leão da tribo de Judá. Eu vou mais. Hoje ele não desce como cordeiro. Hoje ele desce como general de guerra para alguém. Você crê nisso? Você crê nisso? Gruda na mão de um vaso cheio que está do teu lado, pega. Pega na mão de um vaso pentecostal que está do teu lado, pega. Os sensacionistas que me perdoem, mas a minha Bíblia diz que os dons não cessariam até que o Filho do Homem voltasse para arrebatar a igreja. E já que os dons não cessaram, eu acredito em transferência de unção. Enquanto tu pega na mão de alguém, Jesus renova você, renova ele, renova ela. Pega na mão dele e começa a dar glória, vai.